Nós vamos convidar também o economista-chefe do Bradesco, Fernando Honorato, ali junto da Thais Abex. Fernando, obrigado pela disposição em participar da nossa roda. É uma roda, não espere eu passar a palavra. A pergunta da Raquel está quicando na sua frente. De que lado você está nessa discussão? Boa noite, William. Boa noite, falar com todos vocês aí da bancada, com quem nos acompanha na CNN. Como a Raquel apontou muito bem, é uma balança. E eu diria que no bem curto prazo, esse trimestre ainda, o segundo trimestre, vai ter algum crescimento da economia, porque a Raquel falou muito bem, ainda é um processo, William, de reabertura, né? Literalmente, nós tivemos o fim do uso das máscaras ali no mês de abril em muitos estados, então isso ainda contribui para o crescimento do segundo trimestre. Agora, mais para o final do ano, William, a parcela que compõe o lado direito ali da balança da Raquel, né, basicamente a alta de juros do Banco Central e a inflação mais alta, elas vão prevalecer. Eu adicionaria um outro componente naquela balança, que é a economia global. Quer dizer, a economia global vai desacelerar. Os bancos centrais do mundo estão subindo a taxa de juros, as incertezas trazidas pela guerra também estão desacelerando a Europa e os Estados Unidos, e a China também vem sofrendo uma desaceleração mais estrutural. Logo, eu diria que esse crescimento ele vai perder tração até o final do ano, e em particular em 2023, a gente acha que a economia cresce menos do que em 2022. Fernando, você ofereceu excelente material para os dois analistas de política. Não é à toa que eles fazem parte dessa roda, porque isso que nós estamos discutindo tem impacto eleitoral enorme. Brevemente, Thaís, se você estivesse sentada no governo, você leria o que o Fernando disse de que maneira? Leria que perto da eleição estaremos com uma economia muito difícil e ela vai ser determinante. Mas como quem está sentado no Palácio do Planalto está enxergando só o Tribunal Superior Eleitoral, não sei se ele vai ler como eu li, William. Ótimo, ótimo. E você, Caio? Não, eu vejo um cenário de muitas dificuldades, eles sabem das dificuldades. É interessante que quando você conversa com a chamada ala política, eles enxergam as dificuldades políticas e eleitorais de reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Quando você conversa com a ala econômica, né, com a equipe econômica, eles enxergam possibilidades. Né? A economia, a gente que não é tão especializado assim como vocês, ela não me parece ter tanta lógica assim. Eu pego as previsões, né? Porque eu leio muitas previsões, sempre que sai o cálculo, saiu, o IBGE divulgou, daí você vai ver a previsão de um ano atrás, de 6 meses atrás, ela era uma outra, daí depois ela muda. É igual pesquisa vai eleitoral, mudando. Caio. A gente vai adaptando, é uma fotografia. Mas hoje eu ouvi do integrante da equipe econômica a possibilidade, olha só o otimismo, de chegar nos 3 dígitos, né? Que seria 1 dígito de inflação, 1 dígito de desemprego e 1 dígito da taxa de juros no segundo semestre. A oposição fala do governo dos 2 dígitos. Exatamente. Né? E eu acho curioso isso. Quando você fala cala política, está todo mundo meio assustado, meio preocupado. Eu queria acrescentar um ponto do Caio. Essa discussão, essa balança está muito presente no embate que está tendo no governo hoje sobre a discussão de como controlar a inflação quando controlar o preço dos combustíveis. A área política fica colocando, olha, precisamos fazer alguma coisa, a inflação está corroendo a renda das pessoas e está minando a chance de reeleição do presidente Jair Bolsonaro. E o argumento do ministro Paulo Guedes é, olha, calma, o PIB foi bem, a taxa de desemprego está caindo, a arrecadação está surpreendendo. Então, esse embate ele está presente não só entre os economistas, mas lá dentro da esplanada dos ministérios. Deixa eu puxar a pergunta, então, e vai ser uma pergunta técnica, Fernando. Eu sei que você representa aqui uma instituição privada, nós não queremos constranger você a envolver o nome da instituição que você representa no debate político-eleitoral, evidentemente não é a nossa intenção. Mas a nossa intenção é usar a sua expertise como economista-chefe de um grande banco internacional também, se a gente considerar a projeção do Bradesco, e perguntar que cenário você vê no período da eleição? Perfeito, William. Eu estava ouvindo vocês discutindo aí e também tem pesos para os dois lados da balança. De um lado, William, eu acho que a gente às vezes se pega muito ao número do PIB e como eu falei, as nossas projeções são de um PIB mais fraco no terceiro trimestre, ali no final do ano, mas o emprego, William, vai estar melhor. A grande surpresa de 2022 para nós, economistas, tem sido a geração de empregos. Isso tem a ver, né, com a reforma trabalhista que foi feita ainda ali no governo Temer, né, que permite que hoje se tenha mais flexibilidade nas contratações, nas demissões,
e também com a reabertura derivada da Covid. Então, eu acho que, por um lado, a gente vai ter empregos sendo gerados, nós estimamos cerca de 3 milhões nesse ano, 3 milhões e meio, e a inflação vai ter passado o pior momento. Acho que esses dois componentes, você conhece bem, né, aquele índice de miséria, como se fala, que é a soma do desemprego, o índice de certa infelicidade, do desemprego, da inflação, ele não estará no pior momento às vésperas da eleição. Eu imagino que o grande desafio econômico ele vai se dar no primeiro trimestre do ano que vem. Então, por um lado, não vai estar neste melhor momento que nós vivemos hoje, o PIB crescendo 1%, e o melhor momento de emprego, mas ainda estarão sendo geradas novas vagas e a inflação provavelmente vai estar desacelerando. Então, é um cenário que eu diria que, do ponto de vista político, ele não atrapalha tanto assim. Eu acho que outros elementos podem compor o quadro, obviamente, da eleição, mas a economia vai ser um pouco mais neutra, eu diria, próxima ali da eleição, pelo que a gente tem visto. Eu acho que a grande desaceleração é no final do ano, começo do ano que vem. Essa é uma provocação interessantíssima aos analistas de política, porque até aqui a gente tem batido na tecla de que a economia é decisiva em função do que dizem as pesquisas, Thaís. Sim, a gente tem batido muito na tecla e é o que nos apontam os dados com os quais a gente tem trabalhado. E não à toa a gente tem visto uma força-tarefa, se é que a gente pode chamar assim, William, do Congresso Nacional, dos aliados do presidente Jair Bolsonaro, para injetar uma série de medidas que diminuam o peso dos preços no bolso do consumidor. A gente viu ontem o Congresso, o Senado, aprovando uma medida que tem o objetivo de reduzir, ou pelo menos diminuir um pouco ali a taxa da conta de luz. A gente está vendo uma discussão bastante profunda sobre o ICMS, que se ampliou para além dos combustíveis, que também tem a energia elétrica no foco. A gente viu recentemente o governo anunciando medidas com recursos do FGTS para mulheres, para elas poderem usar nas creches, pagamento de creche. Então, tem uma série de medidas olhando para isso. Então, não acho que a gente possa perder a economia de foco, pelo menos não por enquanto. Mas talvez o presidente Jair Bolsonaro esteja enxergando um pouco mais na frente quando ele faz esse aceno para a pauta do conflito entre as instituições, talvez apostando que a economia não será o seu problema na hora da eleição. Eu queria complementar, Thaís e o Fernando. William, eu acho que eu discordo do Fernando, eu acho que a economia pode até dar uma melhoradinha já pertinho da eleição, mas eu acho que não vai dar tempo. E acho que ele não estava fazendo essa análise tão eleitoral quanto a que eu vou fazer. Eu acho que não vai dar tempo de reverter o processo que a gente está assistindo, a não ser que essas medidas surtam algum efeito muito mais forte. Mas o Fernando descreve para nós um fenômeno que nós já vimos em outras eleições, de que é uma lufada, ou pelo menos uma esticada da situação econômica até passar a eleição, e aí a grande surpresa negativa que aparece sempre no primeiro ano do novo governo. Você está falando de 2014, né? Estou falando de 2014. Caio, qual é a percepção aí em função, nesse sentido, fazendo a brincadeira agora com o Fernando, ele trouxe a melhor notícia do dia para a campanha do Bolsonaro. Não, eles têm dito isso também, né? Eu acho que em termos de discurso político eleitoral, o governo Bolsonaro talvez consiga chegar no segundo semestre, em setembro, aquelas duas datas-chave, 7 de setembro e a última semana antes do primeiro turno, que é quando a massa grande de eleitor decide o seu voto, com o discurso de estamos melhorando. E eu entendi o neutro do Honorato como algo que possa também viabilizar um discurso para o Lula, por exemplo, de que está muito ruim. Não tem esse papo de estar melhorando, a gente podia estar bem melhor. Então, em termos de discurso de construção política, os dois caminhos dá. Eu tenho uma divergência ali da Thaís, eu acho que o Palácio do Planalto está obcecado com a economia. Tem o discurso político, tem o conflito institucional, mas assim, se a gente pegar pacote de bondades nos últimos 6 meses, é resultado de preocupação com a eleição e de pôr dinheiro no bolso, pôr dinheiro na economia. Eu tenho falado isso aqui até, não é nenhuma surpresa, mas tem o flanco político, vamos explorar o antipetismo, pauta de costumes, porque a economia não vai estar brilhando, voando, mas tem ali sim uma preocupação, principalmente nas faixas menores, onde perde de lavada, segundo as pesquisas, para o Lula. E acho que se o Lula ganhar,
o discurso para ele vai estar muito bom no primeiro trimestre do ano que vem, o discurso tradicional da herança maldita. Agora, será que vai se repetir nessa eleição que a gente assistiu nas outras, que é o que você mencionou, da massa se decidir a partir ali do 7 de setembro, que as pesquisas mostram pra gente, é que nunca numa eleição se decidiu tão antes. Sim, tem razão. Deixa eu só para encerrar a roda passar a palavra mais uma vez ao Fernando Norato. Fernando, na sua descrição do que você consegue desenhar de cenários para a economia ali, pouco antes do período mais quente eleitoral, esse a qual o Caio se referia, Fernando, você vê as propostas, tanto do Legislativo quanto do Executivo, adequadas para lidar com o quadro que você descreveu? Primeiro, deixa eu fazer um ponto, acho que o Caio foi muito preciso na descrição dele. Quando a economia ela é decisiva no processo eleitoral, ela é muito marcante, ou ela está muito fraca, ou ela está muito forte. Eu acho que ali às vésperas do processo eleitoral, é isso que eu descrevi como neutro, William, a economia vai estar começando um processo de estabilização do PIB. Ele ainda vai crescer no segundo trimestre, que a gente só vai conhecer o número lá, às vésperas da eleição, e aí, portanto, é isso que eu chamo de neutro. Ela não vai ser, na minha avaliação, quer dizer, forte o suficiente ou fraca o suficiente para ser o grande divisor de águas. Tá? E sobre o legislativo, William, eu tenho dito o seguinte. Bom, o Brasil ainda tem um teto de gastos, eu fui muito crítico quando foi feita a mudança do teto de gastos no final do ano passado, mas bem ou mal esse teto ainda está de pé, e ele tem permitido uma melhora da arrecadação. Só que aí, quer dizer, o Congresso parece fatigado com o teto de gastos e resolve fazer algumas desonerações. Algumas delas até fazem sentido, o governo brasileiro também se beneficiou com a arrecadação, tanto estados, municípios e o governo federal, com a alta dos preços do petróleo, por exemplo, dos royalties, né? Mas fora do contexto de uma ampla reforma tributária, William, me parece que não é a melhor estratégia. Quer dizer, o Brasil poderia estar aproveitando esse momento de arrecadação mais forte para então discutir de fato uma reforma tributária que envolvesse melhorias. Olha o desempenho da indústria que a gente viu no PIB, só 0,1 de crescimento. Uma reforma de valor, né, um imposto sobre valor agregado, uma reforma mais ampla, que aí sim nós endereçaríamos o problema de forma estrutural e não apenas pontual. Ainda que eu insisto, tem alguns argumentos para você pontualmente contribuir para algum alívio de preço para os consumidores, porque houve algum ganho de receita. Mas eu sinto que isso não seja feito no âmbito de uma reforma tributária mais ampla, que aí sim colocaria o país num trilho de um crescimento mais forte lá na frente. Fernando Norato, economista-chefe do Bradesco, nosso muito obrigado aqui do WW pela participação na nossa roda e boa noite, Fernando. Obrigado, eu que agradeço. Boa noite.